A primeira, o primeiro mistério, a primeira pergunta que eu queria responder é essa: será que encontraram o rio do Éden? Vamos ler na Bíblia o que que a Bíblia fala desses rios ou braços de rios que havia no jardim do Éden. Aqui no livro do Gênesis, quando fala da criação do jardim do Éden, capítulo 2, versículo 10, diz assim: E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gihom, que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Bom, esses são os 4 rios, então: Tigre, Eufrates, Gihom e Pison. Onde estariam esses rios? Hoje há 2 rios ali na Mesopotâmia, região do Iraque e Síria, chamados respectivamente Tigre e Eufrates. Seriam esses os rios do Jardim do Éden? Em caso positivo, onde estariam os outros 2 rios perdidos que a Bíblia menciona? E aí saiu essa matéria, algum tempo atrás, que alguém encontrou o que poderia ser o rio Pison, ou Pishon em hebraico. Vamos com calma. Transformando em desenho o que a gente acabou de ler na Bíblia, o que temos é o seguinte: nós temos um rio de Deus, tá vendo? Tá o River of God, um rio de Deus, que nasce na região do Éden, e aqui eu tenho que explicar algo para você. Muitas pessoas confundem Jardim do Éden com a região do Éden. Preste atenção, na cultura bíblica, às vezes há o costume de dar para a região o nome de um acidente geográfico, ou vice-versa. Aquele acidente geográfico, aquela localidade pequena, tem o nome da região. Vou dar alguns exemplos para você. O Monte Sinai, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, fica na Península do Sinai. Por isso ele é chamado de Monte Sinai. Porém, o nome real dele seria Monte Horebe. Porém, o Monte Horebe, por estar na Península do Sinai, recebe igualmente o nome de Monte Sinai. Ficou claro? O Lago de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré, fica na região da Galileia. Portanto, ao mesmo tempo que ele é chamado de Lago de Genezaré, ele também é chamado de Lago da Galileia, ou Mar da Galileia, porque fica na região da Galileia. Outro exemplo, o Monte Pisga fica na região do Nebo, então ele também é chamado Monte Nebo. Percebeu isso? Então, na Bíblia, muitas vezes, o nome de uma localidade menor ou de um acidente geográfico recebe o mesmo nome de toda a região. Então, o jardim, o paraíso de Deus, ficava na região do Éden, que por sua vez é identificado na Bíblia como a região do Oriente. Se o Éden ficava no Oriente e o jardim também ficava na região do Éden, então ele é chamado de Jardim do Éden. Mas a Bíblia fala que o Éden também era uma região. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus plantou um jardim no Éden. Então, o Éden é a região que tinha um jardim. E nessa região tinha um rio que nascia, passava pelo jardim e depois se dividia em 4 rios: Tigre, Eufrates, Pishon, ou Pison, e o Gihom. O Eufrates é chamado na Bíblia de Hidekel. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso para vocês e por que as pessoas pensam que Hidekel seria o rio Eufrates. Vamos lá. Acontece que muita gente acredita que o Jardim do Éden estaria no Golfo Pérsico. Por que eles dizem isso? Porque, se você olhar bem esse mapa que eu apresentei, o Golfo Pérsico, onde estaria o Kuwait hoje, depois do Kuwait você tem logo acima o Iraque e para baixo você tem a Síria. Estão vendo essa parte verde escrita aí, Garden of Eden? Muita gente fala que aí era o Jardim do Éden. Por que declaram ser aí o Jardim do Éden? Bom, a coisa mais óbvia, porque você tem um braço de rio subindo aí
que se divide entre o Tigre e Eufrates. Muito bem. Você tem também um terceiro braço de rio, o Carum, que sobe aí à direita, você pode ver que está escrito Carum, e muitos pensam, esse poderia ser o Gihon. E agora, há poucos anos, encontraram, por um trabalho em satélite, onde está aí pontilhado um rio fossilizado, um rio que desapareceu. Um rio enorme, que pegaria toda a parte ali da Península Arábica. Esse rio, ele é chamado de um rio do Kuwait, um rio que desapareceu, e eles começaram a desconfiar da existência desse rio primitivo, que hoje não existe mais, só o leito dele, porque viam pedras, pedregulhos, que eram típicos lá da região do Kuwait, colocados aqui embaixo, tá certo? Então, provavelmente esse rio era um rio, era um canal de rio. Vou mostrar uma outra imagem para vocês desse rio. Olha aqui então. Então você teria o Tigre, o Eufrates, o provável Gihon, ou Gihon, que seria o rio Carum, e do lado de cá, o rio Pison, que seria esse rio do Kuwait, esse rio aí que foi descoberto e que estaria desaparecido. Será que seria isso mesmo? Nós temos um problema de cara já com essa informação. Qual é o problema? É que, na verdade, a Bíblia fala, vamos voltar aqui ao que a gente viu na mensagem bíblica. Olha, a Bíblia fala que um rio saía do Éden, lembra disso? E ele se dividia em 4 regiões. Sendo assim, esse rio deveria nascer na região onde estava o Jardim do Éden. O problema é que quando a gente vai para essa imagem aqui que vocês estão vendo, o rio Tigre e Eufrates, ele está descendo para o Golfo Pérsico. Ele desemboca no Golfo Pérsico. Vocês estão vendo? Então aqui você tem o Golfo Pérsico, com essa parte de mar aqui. Para vocês o mouse não aparece, né? O mouse não. Estou vendo, não aparece não. Mas vocês conseguem ver aí. Estão vendo em Garden of Eden? Onde está escrito aqui que tem um mar. Esse lugar recebe as águas do rio. E o rio também que foi localizado, chamado Rio Kuwait, que está pontilhado aqui, ele também acabava desembocando aqui no mar. Então, esse rio que encontraram desembocava no mar, desemboca até hoje. O rio Carum também vem e desemboca no mar. O rio Tigre e Eufrates vem para esse canal que, por sua vez, desemboca no mar. Ou seja, esses 4 rios que aparecem na região aí, eles vêm de cima para baixo. Se eles desembocam no mar, aí não poderia ser o Jardim do Éden. Porque, de acordo com a Bíblia, os rios saíam da região do Éden. E aqui, os rios estão indo para essa região. Então, não é isso que a Bíblia fala. Só isso aí já nos faz descartar isso aí, como sendo o lugar do Éden. Por isso que nesse mapa que eu estou mostrando aqui, você tem 2 possibilidades do Éden. Tem alguns que colocam o Éden aqui embaixo no Golfo Pérsico, onde está escrito Persian, tá vendo o Éden aí, olha? E tem outros que acham que não, que o Éden estaria acima, onde hoje seria a Turquia. Por quê? É daqui dessa região da Turquia que nascem o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, se ele nasce daqui, é daqui de cima que deveria sair os rios e aqui que deveria estar o Jardim do Éden. Sendo assim, onde é que estaria o rio Pison e o Gihon? Então, esse é um mistério. Ninguém sabe onde estariam esses outros 2 rios. Existe uma outra hipótese, eu não vou explorá-la muito aqui com vocês, que acha que o local do antigo Jardim do Éden seria Jerusalém. Há uma tradição judaica muito forte a esse respeito, porque muitas vezes parece que Jerusalém é destacada como o jardim de Deus, como o santuário. Quando o santuário foi colocado ali era colocado quase como que o altar de Deus, o jardim de Deus ali no Monte Moriá. Alguns teólogos acreditam que a Nova Jerusalém, que desce do céu, de acordo com Apocalipse 21, ela descerá sobre a atual cidade de Jerusalém, porque na profecia de Zacarias diz que o Monte das Oliveiras vai ser fendido
de norte para o sul, e haverá um vale no meio dele, e ali virá o Senhor para exercer o seu juízo. Então, tudo leva a crer que após o milênio, é nessa região onde hoje está o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, que será aberta e aplainada para receber a Nova Jerusalém. Bom, muitos pensam, de acordo com uma tradição judaica, que a Nova Jerusalém é nada mais, nada menos que o Jardim do Éden, onde viveu Adão. E existe uma tradição, ela não está na Bíblia, quero deixar bem claro, é uma tradição, então eu não posso afirmá-la, que diz que quando Adão e Eva pecaram, o Jardim do Éden ficou um tempo aqui na terra, porém ele foi arrebatado para não ser coberto pelas águas do dilúvio. Isso parece fazer sentido num aspecto, porque quando Deus fala da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém não é uma Jerusalém inédita, é a renovação de uma cidade que já existia. Mas não pode ser a Jerusalém terrestre, porque essa está aqui. E quando Jesus voltar, essa Jerusalém vai estar aqui. Então, essa Jerusalém que desce do céu é uma cidade que foi reformada, restaurada, renovada por Deus. É assim que está no original grego do Apocalipse. Se ela foi renovada, e Isaías sempre descreve essa Nova Jerusalém em consonância com a localidade da Jerusalém da terra, que cidade é essa que foi renovada? Não seria isso um indício dessa tradição antiga, que é encontrada até entre os judeus, que o Jardim do Éden foi arrebatado para o céu e ele voltará na forma da Nova Jerusalém? Pode ser. E se essa Nova Jerusalém vai descer onde hoje está a Jerusalém atual, não seria o caso de acreditar que ali era a localidade do antigo Éden? Há outros argumentos além desses. Eles não são conclusivos para além de qualquer questionamento, mas eles abrem, pelo menos, a possibilidade de que o Jardim do Éden seria Jerusalém. E, sendo assim, os que acreditam nessa hipótese pensam que de Jerusalém sairia antes do dilúvio os 4 braços que faziam os rios. Então, um braço subiria e formaria o Tigre e o Eufrates atuais, o outro braço passaria por baixo de onde hoje está o Mar Vermelho, ali no Golfo de Acaba, e depois desceria, e ele faria um braço que passa pela Etiópia, que seria a terra de Cuxi, e outro braço que passa ali abaixo da Península Arábica, onde estaria o ouro de Havilá, que a Bíblia menciona tantas vezes. O problema é encontrar os indícios geológicos desse rio debaixo do mar, como alguns colocam. Existem também alguns que pensam que é impossível nós sabermos quais eram os rios do Éden, qual a localização exata do Jardim do Éden, porque, entendendo que o dilúvio foi uma catástrofe que pegou toda a Terra, não sobrou nada geograficamente do período pré-diluviano para compararmos hoje. Porque imagine, o dilúvio foi algo terrível, e mesmo que eu sair da história bíblica e ficar apenas com a história geológica, há indícios claros que a Terra foi afetada por uma grande catástrofe. Tanto é que, pergunta para qualquer professor de biologia como os dinossauros desapareceram. Eles vão falar que foi um meteoro que veio do céu, um astroblema, bateu na Terra, lá na península, lá no México, Yucatán, e trouxe um cataclisma que destruiu todos os dinossauros, a fauna, a flora, deu tsunamis enormes, e a humanidade só veio depois disso. Ou seja, há indícios de uma catástrofe universal. Pressupondo que essa catástrofe possa ser o dilúvio mencionado na Terra, então não haveria muita coisa que sobrou da geografia pré-diluviana para eu comparar hoje. Tanto é que no passado havia apenas um continente, a Pangeia, e hoje nós temos aí essa Pangeia dividida, a América do Sul, a América do Norte, a África, a Eurásia, a Ásia, etc. Então é difícil a gente estabelecer. Esse é um mistério da Bíblia, tá certo? É um dos mistérios, e eu já apresentei para vocês aqui as posições que há a esse respeito.